Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa nossa aula de mitocôndria e cloroplasto, a gente está fazendo uma continuação da parte de citologia, tá? Depois da parte de organelas membranosas, beleza? Depois dessas duas, só falta para a gente o núcleo e a gente fecha toda essa parte de estruturas e organelas celulares, beleza? Então, a primeira parte, por que eu resolvi, né, agrupar mitocôndria e cloroplasto numa aula só e não botei elas junto com as outras organelas membranosas? Primeiro, para que não ficasse muito extensa aquela aula, e segundo, que existe uma hipótese ou uma teoria que propõe o surgimento dessas organelas, que é o que a gente chama de teoria endossimbiótica, tá? Ou teoria simbiogênica, tá? Esse símbio vem de simbiose, tá? E gênese vem de origem, surgimento, tá? E esse endo é de dentro, simbiótica vem de simbiose, tá? Então, basicamente, o que essa teoria propõe? Que mitocôndria e cloroplasto surgiram por meio de um processo de fagocitose de uma célula eucariótica primitiva sobre uma célula procariótica primitiva. Como assim? Uma célula eucariótica primitiva que vivia fagocitando células procarióticas primitivas. Por que eu estou usando o termo primitivo? Porque isso foi há milhares, milhões de anos atrás, muito tempo mesmo, tá? Onde ainda não existiam, por exemplo, seres multicelulares, beleza? Mas enfim, o que isso daí aconteceu? Que normalmente uma célula eucariótica primitiva, perdão, provavelmente uma célula eucariótica primitiva, ela fagocitava células eucarióticas. Perdão, gente, eu acho que me confundi aí. Células eucarióticas primitivas fagocitavam muito provavelmente células procarióticas primitivas para, através da digestão celular, obter alimento, obter nutriente, obter energia. Tá? Nesse contexto, o que ocorreu? Essa célula eucariótica primitiva, que fagocitou uma célula procariótica primitiva, em determinado momento não realizou a digestão intracelular. E essa célula procariótica primitiva encontrou um ambiente adequado dentro da célula eucariótica primitiva para se manter viva. Beleza? A hipótese ou teoria endossimbiótica é basicamente essa. Nessa nossa imagem aí, a gente faz uma charge com um certo humor em relação àquele desenho animado lá do Dragon Ball Z. Aí seria o processo de fusão e você teria ali essa daqui como sendo, por exemplo, a mitocôndria e essa como sendo uma célula eucariótica, beleza? Mas na realidade existe esse esquema aqui que é bem relativamente simplificado, tá? Mas ele dá para entender desde o início da célula eucariótica, tá? Isso aqui seria uma célula procariótica primitiva, onde eu tenho aqui material genético, citoplasma e membrana plasmática, todos os requisitos mínimos necessários para que eu tenha uma célula. Começou-se um processo de invaginação da membrana. Tá? A própria membrana plasmática começou a se invaginar até um ponto em que parte dessas invaginações da membrana se desprenderam da própria membrana, efetivamente, e formaram aqui um invólucro nuclear, ou seja, uma membrana que delimita o núcleo, o material genético. Mas também formou o quê? Outras dobras de membrana que aí originaram retículo e complexo Golgiense, por exemplo. Tranquilo? E em um segundo momento, já quando já existiam essas dobras da membrana formando essas estruturas todas, surgiu, por meio de um processo de fagocitose aqui, ó, que aqui chamou de inclusão de procariontes heterotróficos ancestrais, surgiu um processo de fagocitose, tá? A célula eucariótica primitiva englobou a célula procariótica primitiva, que era uma célula heterotrófica fermentadora, tá? Na verdade, perdão, heterotrófica que respirava, que fazia respiração aeróbica, tá? Aí formou-se esse procarioto aqui, aeróbico, ele formou, deu origem ao longo de centenas de milhões de anos,
isso daqui, que a gente entende hoje em dia como sendo a mitocôndria. E num processo secundário, uma célula que já tinha englobado esse procarioto primitivo aqui, que era heterótrofo e era aeróbio, englobou também um outro procarioto primitivo, tá? Só que esse era autótrofo fotossintetizante. Então repara que existiram dois momentos diferentes. Um momento ele englobou o que seria uma bactéria primitiva que fazia respiração aeróbica, e essa veio da origem da mitocôndria. Num outro momento, englobou um ser procarioto autótrofo fotossintetizante, que com o passar do tempo veio a dar origem a um cloroplasto. Então repare, isso aqui seria uma célula eucariótica heterotrófica ancestral, isso aqui seria uma célula eucariótica autotrófica ancestral. O que, com o passar do tempo, veio dar origem, por exemplo, às células eucarióticas heterotróficas ancestrais, passaram a dar origem às células de animais, de protozoários, de fungos, de animais, protozoários, fungos, isso aí. E essas células procarióticas, células eucarióticas autótrofas fotossintetizantes ancestrais vieram a dar origem às células de algas e de plantas. Beleza? Basicamente, o que eu tenho que entender dessa teoria endossimbiótica? Existem determinadas evidências que corroboram o surgimento de mitocôndria e cloroplasto nas células eucariontes por meio de processos de englobamento, eu não sei, por meio de fagocitose, tá? Em que não ocorreu digestão celular. Quais são essas evidências? Ambas organelas têm DNA próprio, elas têm ribossomos próprios, fazem uma síntese proteica e replicação do DNA delas por conta própria. Elas têm capacidade de se autoduplicar dentro da célula eucariótica. Ela é delimitada por duas membranas, o que dá a entender que uma membrana é a própria membrana do procarioto primitivo, ancestral, e a outra membrana mais externa seria a membrana que é formada a partir do processo de fagocitose, que é aquela membrana da vesícula do fagossomo. Beleza? E existem várias outras evidências. Por exemplo, a densidade do ribossomo, tanto de mitocôndria quanto de cloroplastos, é a mesma densidade de ribossomos bacterianos. Beleza? Enfim, essa é a nossa hipótese ou teoria endossimbiótica. Tá? Por isso que a gente resolveu trabalhar num bloco de aula mitocôndria e cloroplasto juntos. Então vamos lá, chega de enrolação, mitocôndria, tá? Ela é uma organela que é delimitada por duas membranas lipoproteicas, igual eu falei para vocês, tá? Uma membrana mais externa, que ela é lisa e é permeável, ou seja, ela não tem um controle de permeabilidade, essa mais externa. A segunda, que é a mais interna, tá? Ela já é cheia de prega, cheia de dobra, tá? Cheia de, digamos, reentrâncias assim, e ela é semipermeável, ela já tem um controle melhor daquilo que entra ou sai da mitocôndria. Beleza? Essas dobras, essas pregas, são conhecidas como cristas mitocondriais. Beleza? E o interior da mitocôndria existe basicamente uma cavidade que é preenchida com uma substância coloide. Tá? Basicamente é a água com DNA, RNA, ribossomos e proteínas. Beleza? Qual é a função da mitocôndria? Produção de ATP. Tá? A função dela é produção de energia, produção de ATP. Qual é o processo pelo qual ela consegue produzir energia, produzir ATP? Respiração celular. Beleza? O que vem a ser essa respiração celular? Existe aqui uma equação simplificada do que é a respiração celular. É basicamente quando a gente tem um composto orgânico, que geralmente é uma glicose, na presença de oxigênio, e ela é transformada na mitocôndria, tá? Essa glicose na presença de oxigênio, em gás carbônico e água, tá? Produzindo ATP. Nicolas, a matéria contida em glicose mais oxigênio é transformada em qual matéria? Gás carbônico e água. A energia contida na forma de glicose e oxigênio é transformada em quê? ATP. Beleza? É uma transformação de energia
química em energia química. Ah, Nicolas, como assim? Glicose é uma substância energética. Ela foi transformada, essa energia contida na glicose foi transformada para uma energia contida no ATP. Tá? E a matéria, carbono, oxigênio, hidrogênio contido na glicose foram transformados em gás carbônico e água. Isso no interior da mitocôndria. Beleza? Show de bola. As mitocôndrias são encontradas em animais, plantas, fungos e os protistas, tá? Que são os protozoários e as algas, tá? E um conjunto de mitocôndria em uma determinada célula é chamado de condrioma. Tá? Então, se aparecer para você alguma questão em algum local, o condrioma de determinada célula de tal tecido, você sabe que é o conjunto de mitocôndrias que você encontra naquela célula daquele determinado tecido. Beleza? Então repara aqui, ó, membrana mais externa é essa daqui, que é lisa e permeável. A mais interna, que é cheia de dobras, ela é semipermeável. Essas dobras são conhecidas como cristas mitocondriais e essa parte mais interna é a matriz mitocondrial. Beleza? Normalmente, quando você encontra uma cavidade de alguma coisa num contexto biológico e essa cavidade é preenchida por algo, tá? A gente chama de matriz. Por exemplo, dentro da célula, o citosol, o hialoplasma, eu posso chamar de matriz intracelular. A parte de fora das células, que preenche as substâncias entre células do tecido, é a matriz extracelular. Beleza? Dentro da mitocôndria, matriz mitocondrial. E assim por diante. Beleza? Isso daqui seria uma microscopia de uma mitocôndria. Tá? Aqui você percebe as dobras da membrana interna, tá? As cristas mitocondriais. Essas partes mais densas aqui, ó, seriam regiões de acúmulo de alguma substância. Tá? Aqui pode ser proteína, pode ser até uma região onde você encontra DNA condensado, tá? Ou ribossomos realizando síntese proteica, enfim. E aqui, perdão, eu achei que eu tinha outra imagem aqui, mas foi só essa mesmo. E aí a gente vai partir para o que efetivamente ocorre na nossa mitocôndria, tá? A respiração celular. A respiração celular é dividida em 3 etapas basicamente, tá? Ah, Nicolas, como assim 3 etapas? Glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, ou cadeia respiratória. Existe uma 4ª etapa que ocorre entre a glicólise e o ciclo de Krebs, que eu vou falar. Mas quando pergunta-se vestibular, o pessoal acaba simplificando e falando glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, ou cadeia respiratória. Mas existe, na realidade, glicólise, oxidação do piruvato, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Beleza? Primeira coisa, então, o que é a glicólise? É a quebra da molécula de glicose e produção de ATP e piruvato. Beleza? Produz ATP e piruvato a partir da quebra da molécula de glicose. Onde ela ocorre? No citosol, no hialoplasma. Tá? E ela ocorre independente da presença de oxigênio. Se tiver oxigênio no citoplasma, ela ocorre. Se não tiver oxigênio no citoplasma, ela também ocorre. Beleza? Então repara aqui comigo. Nesse primeiro momento eu tenho a glicose aqui, que será investido 2 ATPs na quebra dessa molécula de glicose. Quebrou essa molécula de glicose e repara que essa triose, um açúcar de 3 carbonos formada a partir da quebra dessa glicose, ela recebeu um fosfato, tá? Então formou-se aqui uma triose fosfato e outra triose fosfato, tá? Aí existe a redução do NAD+ em NADH, tá? E do outro NAD+ em NADH, junto com a entrada de um outro fosfato. Nicolas, aqui entra mais um ATP? Não, aqui entra só o fosfato, tá? Aí o que era uma triose, 2 trioses fosfatos na realidade, se tornam 2 trioses bifosfato, tá? Esses nomezinhos vocês não precisam saber, tá? Mas só vou citar aqui para que vocês tenham uma ideia. Aqui, por exemplo, eu tenho um gliceraldeído fosfato e aqui eu tenho, por exemplo, uma hidroxicetona fosfato, tá?
Aí ambos serão convertidos a gliceraldeído 1,3 bifosfato, que é essa molécula e essa molécula. Depois existe o quê? A entrada de dois ADPs e a saída de dois ATPs aqui, e a entrada de dois ADPs e saída de dois ATPs aqui. Ou seja, chegam 4 ADPs no total e vão retirar os 4 fosfatos que estavam no gliceraldeído 1,3 bifosfato, tá? Nas duas moléculas de gliceraldeído 1,3 bifosfato. E eles, quando fazem isso, acabam culminando na produção de 4 moléculas de ATP e 2 ácidos pirúvicos, ou 2 piruvatos. Qual é o produto da minha glicólise? 2 piruvatos, ou 2 ácidos pirúvicos, e 4 ATPs. Tá? Qual é o saldo da minha glicólise? 2 ATPs, 2 NADH e 2 ácidos pirúvicos. Tá? Reparem aqui, esses 2 NADHs foram produzidos aqui, mas eles não entraram novamente. Igual esses 2 ATPs aqui, ó. Esses 2 ATPs entraram e geraram 2 ADPs. Aí aqui entram mais 2 ADPs e mais 2 ADPs aqui. E produzem-se ao total 4 ATPs. Se eu investir 2 ATPs no início, eu consumi 2 ATPs. Mas se eu produzir 4 ATPs no final, eu tenho um saldo total. Investi 2, produzi 4. Eu tenho um saldo de 2. Beleza? Tranquilo? Isso é a glicólise. Quebra da molécula de glicose para a produção de ATP. Mas também produz um NADH. Tá? 2 moléculas de NADH por molécula de glicose, 2 ATPs por molécula de glicose e 2 ácidos pirúvicos ou piruvatos por molécula de glicose. Depois o que acontece? Esse piruvato ou esse ácido pirúvico, ele vai sofrer um processo de oxidação, tá? Ou a gente chama de acetilação. O que é acetilação ou oxidação do piruvato? É a produção de uma molécula chamada de acetil-CoA ou acetil-coenzima A. Tá? Repara que lá no hialoplasma, no citoplasma, ocorreu a glicólise e ocorreu a produção do ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai ser oxidado. Como é que ele é oxidado? Primeiro existe uma descarboxilação. Existe a retirada de uma molécula de gás carbônico, tá? E depois vai existir a entrada de um NAD+, e a saída de um NADH, ou seja, tem mais uma redução de NAD+, em NADH. Junto a ele entra-se uma coenzima A, beleza? Aí ocorre a formação do acetil-CoA. Tá? O que vem a ser esse acetil-coenzima A? É uma molécula de 2 carbonos, derivada do ácido pirúvico, que vai ter uma coenzima A ligada a ela. Essa coenzima A é uma vitamina que é a B5, que é o pantotenato, ou ácido pantotênico. Beleza? Então, onde ocorre essa acetilação? Repara, da membrana externa da mitocôndria para a membrana interna da mitocôndria. Tá? Então vai ocorrer basicamente naquele espaço intermembranas, entre membranas. Ela, na medida que o ácido pirúvico vai entrando, ele vai sendo oxidado. Tá? E vai formando o acetil. Lá na matriz mitocondrial, eu já encontro quem? O acetil-CoA. Eu já não encontro mais nem ácido pirúvico nem piruvato. Beleza? E isso ocorre para cada piruvato. Para uma molécula de glicose que sofreu a glicólise, produz 2 ácidos pirúvicos. Ou seja, eu vou produzir, ao final dessa oxidação do piruvato, 2 acetil-CoA. Beleza? Então, o saldo é de 2 NADH mais 2 acetil-CoA por molécula de glicose. Show de bola? Próxima etapa, então, da respiração celular, ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico ou ciclo do citrato, tá? E, em outro termo também, ciclo do ácido tricarboxílico, beleza? Qualquer termo, ciclo de Krebs, que vai ser, esse nome foi dado em homenagem ao pesquisador que descobriu, tá? E descreveu o ciclo, se não me engano é Hans Krebs. Ciclo do ácido cítrico, tá? Que é o ácido formado a partir da entrada do acetil. Ciclo do citrato, que ele pode ser chamado de ácido cítrico ou citrato, tanto faz. Ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, beleza?
Que ocorre nesse ciclo de Krebs? Produção de aceptores intermediários de prótons e elétrons. Hã? Produção de aceptores intermediários de prótons e elétrons. Que porcaria é essa, Nicolas? Não entendi nada. Então, NADH+, FADH2 são aceptores intermediários de prótons e elétrons. Como assim? Eles vão captar ou vão assimilar os prótons de hidrogênio, tá? E os elétrons decorrentes das reações do ciclo de Krebs. E eles vão em direção à próxima etapa, que é a fosforilação oxidativa. Beleza? Onde ocorre o ciclo de Krebs? Na matriz mitocondrial. Os processos envolvendo o ciclo de Krebs são a entrada do acetil-CoA no ciclo, tá? E a produção de moléculas de gás carbônico, NADH+, FADH2 e GTP, que é uma fórmula como se fosse análoga ao ATP. É que o ATP é adenosina trifosfato, tá? É um trifosfato de adenosina. Você tem uma base nitrogenada de adenina nessa composição. Já o GTP seria uma guanina trifosfato ou um trifosfato de guanina. Então a base nitrogenada não é adenina e sim guanina. Funciona da mesma forma. Se quiser botar um ATP no lugar de ATP, dá no mesmo, tá? Não vai interferir em nada. Qual é o saldo, ou seja, quanto de cada coisa é produzida? A cada acetil que entra, vai ser produzido 2 de gás carbônico, tá? 2 moléculas de CO2, 3 NADH+, 1 FADH2 e 1 GTP. Ou seja, a cada 2 acetil-CoA que entram, são produzidos 4 de gás carbônico, 6 de NADH+, 2 de FADH2 e 2 GTP. Tá? Primeira observação, o ciclo ocorre 2 vezes para cada molécula de glicose. Ou seja, 2 vezes a entrada e a produção. Ou seja, 2 vezes a quantidade de acetil-CoA. Ao invés de ser uma acetil-CoA, são 2. E ao invés de ser 2 de gás carbônico, são 4. Ao invés de ser 3 de NADH+, são 6. Ao invés de ser 1 de FADH2, são 2. E ao invés de ser 1 de GTP, são 2 de GTP. Isso daí para quantidade de uma molécula, tá? De uma molécula de uma glicose. Todo o gás carbônico liberado durante a respiração celular provém da formação do acetil-CoA e do ciclo de Krebs. Essa é a segunda observação. Como assim? Na fosforilação oxidativa, que é a última etapa que a gente vai ver daqui a pouco, você já não tem mais liberação de gás carbônico. Todo o gás carbônico produzido na respiração celular, ele é liberado até o ciclo de Krebs. Primeiro ele começa a ser liberado aonde? Na oxidação do piruvato. Oxidei um piruvato para formar o acetil, liberei uma molécula de gás carbônico. Oxidei o segundo piruvato para produzir o segundo acetil, liberei a segunda molécula de gás carbônico. Primeiro acetil entrou no ciclo de Krebs, liberou mais 2 moléculas de gás carbônico. Tá? Segundo acetil entrou no ciclo de Krebs, liberou mais 2 moléculas de gás carbônico. Ou seja, liberou um total de 6 moléculas de gás carbônico. O que entrou lá no início mesmo? Uma glicose. Uma glicose tem quantos carbonos? 6. Ao final do ciclo de Krebs, são retornados à atmosfera quantas moléculas de gás carbônico? 6. Beleza? Então, o total de carbono que entra na minha respiração celular por conta da glicose, por exemplo, que são 6 carbonos, sai também na produção na forma de moléculas de gás carbônico. Beleza? Nicolas, e esse NADH+, FADH2 e GTP? O GTP vai ficar como forma energética mesmo. É como se fosse um ATP, vai ser utilizado para metabolismo normalmente. Já esse NADH+, e o FADH2, eles vão seguir para a próxima etapa, que é a etapa de fosforilação oxidativa. Beleza? Antes da gente ir para a próxima etapa, só dá uma olhada no ciclo de Krebs rapidinho, tá? Que eu estava falando para vocês. Entrada do acetil-CoA, formação do citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Nicolas, eu tenho que lembrar desses nomes todos? Não. Você tem que entender o que está acontecendo. Primeiro de tudo, entrou acetil-CoA, tá? Formou o citrato, o ácido cítrico.
Por isso o nome ciclo do citrato ou ciclo do ácido cítrico, que esses daqui são ácidos tricarboxílicos, tá? Também por isso do nome. Show de bola, mas aí formou o citrato, vai ocorrer uma série de reações de entrada de NAD+, e saída de NADH. Entrada de NAD+, saída de NADH. Entrada de NAD+, saída de NADH. Qual o total de NADH que foi formado aqui? 3. A cada um acetil que entra, são produzidos 3 NADH. Tá? Aqui, ó, entrada na verdade não é de GTP e saída de ATP, é entrada de GDP, tá? Ou seja, um difosfato de guanina e formou um trifosfato de guanina, ou seja, entrou um GDP e formou um GTP, que é a mesma coisa que um ATP. E aqui entrou um FAD+, e formou um FADH2, beleza? A cada acetil que entra, são formados 3 NADH+, um FADH2 e um GTP, beleza? Com a entrada de 2 acetis aí no ciclo, vai gerar o quê? Um total de 6 NADH, 6 NADH+, 2 FADH2 e 2 GTPs. E aqui tem um em GIF que talvez fique mais interessante para a gente, tá? Esperar começar ali, ó, do ácido oxalacético ou oxalacetato. Eu tenho ele, entrou o acetil-CoA, formou o ácido pirúvico, o ácido cítrico. Depois o isocitrato, aí vai ter entrada de NAD e saída de NADH mais H+, tá? E liberação de gás carbônico aqui, ó, repara aqui. Formou o alfa-cetoglutarato, entrada de NAD+, saindo NADH mais H+. E liberação de gás carbônico aqui. Succinil para succinil-CoA para succinato, tá? Ou ácido succínico, vai ter a produção aqui do GTP. É que está aqui para baixo e não está marcado, tá? Mas seria aqui a produção de GTP. Aí depois aqui de succinil para fumarato, vai ter o que? A formação a entrada de FAD+, e a saída de FADH2, tá? E depois aqui, de fumarato para malato, e de malato para oxalacetato, a entrada de NAD+, e a saída de NADH mais H+. Nicolas, qual a diferença de entrada de NAD+, e saída de NADH+? Para entrada de NAD+, e saída de NADH mais H+. Então, a diferença vai estar no saldo total. Se eu estou considerando o NADH, eu vou ter, por exemplo, 2x. Se eu estiver considerando o NADH mais H+, eu estou considerando x. Por quê? Se eu dobrei a quantidade de hidrogênio por NAD, eu vou diminuir a quantidade de NAD. Consegue enxergar? Pensa nos aceptores intermediários de próton e elétron como se fossem caminhões. Se eu pego um caminhão e encho a caçamba pela metade de areia, eu vou ter X caminhões, beleza? Agora, se eu pego essa mesma quantidade de areia, só que eu encho a caçamba do caminhão até em cima, eu vou ter a metade do número de caminhões. Beleza? Imagina o seguinte, eu tenho 10 caminhões com a caçamba cheia até a metade. Se eu pegar 5 caminhões, eu vou usar a caçamba cheia até em cima. É tipo isso. Se eu estou falando de NADH+, eu tenho 10 caminhões cheios pela metade. Se eu estou falando de NADH mais H+, eu estou falando de 5 caminhões cheios até em cima. Tá? É simplesmente isso. Eu vou ter essa diferença aí. De resto, é a mesma coisa. Então, oxalacetato, entrou acetil-CoA, foi ligado até ele, que formou o ácido cítrico. Aí formou isocitrato, teve a entrada de NAD+, saída de NADH mais H+, saída de gás carbônico. Formou o alfa-cetoglutarato, entrada de NAD+, saída de NADH mais H+, saída de gás carbônico. Formou succinil-CoA. Aí succinil-CoA para succinato, tá? Formou GTP. Succinato para fumarato, entrou FAD+, e saiu FADH2. Fumarato para malato, malato para ácido oxalacético ou para oxalacetato, entrou NAD+, e saiu NADH mais H+. Beleza? Caraca, Nicolas, isso é muito confuso, eu não sei. Então, aí eu falo, fica atento somente no seguinte. Entrou acetil-CoA, saiu 3 NADH+, mais GTP mais FADH2. Beleza? É isso que você tem que saber.
Show de bola. E o que seria a fosforilação oxidativa? A fosforilação oxidativa, primeiro de tudo, ela vai ocorrer na parte das cristas mitocondriais, tá? Nessas regiões das dobras aqui da mitocôndria, nas cristas, é ali que ocorre essa fosforilação oxidativa, também chamada de cadeia respiratória. Lá na membrana que você enxerga, que é a membrana interna da mitocôndria, existe um complexo de proteínas e enzimas ligadas a essa membrana que vão fazer o transporte de elétrons, tá? E o bombeamento de prótons. Repara que essa região é o espaço entre as membranas da mitocôndria, tá? Aqui é o interior da matriz mitocondrial, tá? Aqui matriz, aqui membrana interna, aqui espaço entre as membranas. E repara que existe o quê? Um bombeamento constante de prótons de hidrogênio para esse espaço entre as membranas. Como é que fica esse espaço entre as membranas, então? Extremamente concentrado com prótons de hidrogênio, tá? Então aqui entre as membranas fica uma carga relativamente positiva, enquanto que esse espaço aqui interno da membrana fica uma carga parcial negativa. Tá? Olha aqui, você tem entrado na NADH e a saída na forma de NAD+. Esse hidrogênio faz o quê? É bombeado para lá. O elétron transportado por esse NAD vai para onde? Para a cadeia transportadora de elétrons até essa região aqui. Ó. Nessa região, esse elétron é liberado aqui para a matriz, onde esse elétron vai incorporar o oxigênio. Ele vai fazer parte do oxigênio. Tá? Que oxigênio, Nicos? O oxigênio que a gente está usando na respiração. Inspirei, entrou oxigênio. Para onde esse oxigênio vai? Para a mitocôndria. Tá? Dentro das nossas células, a mitocôndria. O que esse oxigênio vai fazer? Ele vai fazer parte da formação de água. Nossa respiração celular produz o quê? Gás carbônico e água. Gás carbônico, já falei para vocês, produzido na oxidação do piruvato e no ciclo de Krebs. A água é formada onde? Aqui. Tá? O oxigênio ele funciona como aceptor final de elétrons na respiração celular. O que isso quer dizer? Quer dizer que os elétrons são transportados desde lá da glicólise, oxidação do piruvato, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons até aqui. Onde ele vai parar? No oxigênio. Tá? Então, vieram 2 elétrons aqui e pararam no oxigênio. O que acontece? Você tem aqui 2 hidrogênios, 2 prótons de hidrogênios aqui, que vão interagir com esse oxigênio. Repara aqui nessa reaçãozinha, 2 elétrons mais 2 prótons de hidrogênio, mais meio de O2, ou seja, seria um oxigênio só, e formou uma molécula de água. Beleza? Então, o oxigênio que a gente inspira da atmosfera, ele não é transformado em gás carbônico. O oxigênio que a gente inspira da atmosfera, ele é transformado, ele é componente da molécula de água. O gás carbônico que a gente respira, ele é fruto da oxidação da glicose, da quebra da molécula de glicose. Beleza? Nicolas, mas então por que eu tenho um bombeamento de próton de hidrogênio para esse espaço entre as membranas aqui? Ué, porque você precisa de um potencial de movimento desse próton de hidrogênio de volta aqui para a matriz mitocondrial. Como assim? Se eu bombeio pra caramba hidrogênio para esse espaço fica extremamente concentrado de prótons de hidrogênio. Você formou um gradiente eletroquímico em relação a esse outro espaço. O que acontece então? Os hidrogênios todos que estão se acumulando aqui vão tender a voltar para cá para que as concentrações entrem em equilíbrio. Só que para que isso aconteça, esses hidrogênios aqui têm que passar por essa estrutura. Esses prótons de hidrogênio só conseguem passar por esse único local aqui. Esse único local é chamado de ATP sintase. Tá? Essa ATP sintase é uma catraca molecular que vai adicionar o fosfato a um ADP. Então repara aqui nessa reaçãozinha que eu tenho. ADP mais fosfato produzindo ATP. Como é que eu consigo fosforilar um ADP? Quando eu tenho a passagem de um próton de hidrogênio por aqui. O próton de hidrogênio passou por aqui, ele garante que o fosfato consiga ser adicionado ao ADP. Então eu tenho uma fosforilação do ADP formando ATP. Beleza? O que é produzido na nossa fosforilação oxidativa? Produzido ATP e água. A água, por causa da acepção final, o aceptor final de próton e elétron, e o ATP
que é justamente o objetivo da respiração celular, produção de ATP ou produção de energia. Beleza? Então, resumindo a respiração celular para vocês, todas as etapas que existem, elas existem para que, no final das contas, ATP seja produzido, tá? Vai ser produzido gás carbônico e água como consequência da produção do ATP. Beleza? Por que tem que ter a cadeia transportadora de elétrons? Para conseguir bombear prótons de hidrogênio para o espaço entre as membranas. Tá? Por que tem que bombear prótons de hidrogênio para esse espaço entre as membranas? Porque eu preciso formar um gradiente eletroquímico. Tá? Formando essa diferença de potencial aqui com carga parcial positiva, aqui com carga parcial negativa, eu tenho uma diferença de potencial que é nada mais nada menos que um potencial de trabalho. Tá? Esse potencial aqui energético, o potencial de trabalho, vai garantir que os prótons de hidrogênio ao passarem por aqui consigam fosforilar os prótons de hidrogênio passando por aqui vão garantir com que a ATP sintase consiga fosforilar um ADP. Tá? Por isso que é fosforilação oxidativa. Oxidativa vem de oxidação da glicose. Ao longo do processo inteiro eu estou oxidando a molécula de glicose. Tá? E aqui a fosforilação porque eu estou fosforilando um ADP, formando ATP. Beleza? Isso daí pra gente é respiração celular. Eu não sei se ficou um pouco confuso e tal, é porque eu estou tentando falar mais rápido para que a aula fique mais compacta, mais curtinha. Mas qualquer dúvida pode entrar em contato, pode mandar mensagem, que a gente está aqui para isso, beleza? Isso daqui seria efetivamente como você viria passo a passo da nossa cadeia transportadora de elétrons lá na fosforilação oxidativa. O espaço intermembrana aqui, aqui a matriz mitocondrial, o passo a passo NADH formando NAD+, o NADPH ou NADH formando NADP+, ou NAD+, beleza? O succinato transformado em fumarato, enfim, isso daqui é com detalhe. Caso você queira dar um pause e analisar isso em detalhe, você faz daqui nesse momento. Beleza? Não existe necessidade. Eu trouxe isso para quê? Para que vocês tenham a ideia de que, por mais que a gente trabalhe dessa maneira, ou até mesmo mais simplificado que isso, o processo ele é muito mais complexo. Tá? Ele envolve muito mais coisa do que aquilo que vocês estão vendo. Beleza? Mas é só para vocês terem uma ideia geral. Tranquilo? Agora partiu então cloroplastos. Quem são os cloroplastos? São organelas clorofiladas que também serão delimitadas por uma dupla membrana. Tá aí aquilo que eu falei com vocês, um dos fatores que corrobora a teoria simbiogênica. Tá? Elas vão apresentar dobras no interior ali do seu lúmen estomático, tá? Lúmen do cloroplasto, e essas dobras da membrana são basicamente sacos achatados. Imagina se eu pegasse, por exemplo, uma sacola plástica de mercado e achatasse ela, ou uma bexiga enchesse de ar e achatasse ela. Esses sacos achatados, eles são os tilacoides, tá? E são nos tilacoides que ocorre a primeira fase, ou primeira etapa da fotossíntese. Beleza? A pilha de tilacoide, tá? Que forma um conjunto de tilacoides, é denominado granum ou grana. Ou seja, um negocinho desse daqui, ó, achatado, é um tilacoide. Uma pilha desses negocinhos achatados é chamado de granum ou grana. Beleza? E a cavidade interna desse cloroplasto, que é essa região toda aqui, que é ocupada pela lamela, pelo grânulo, pelo ribossomo, por DNA, por tudo isso, é o que a gente chama de estroma. Beleza? Repara que você tem várias coisas aqui, ó. Membrana externa, membrana interna, os tilacoides, as pilhas de tilacoide formando o grano. Essas conexões entre as pilhas de tilacoides são chamadas de lamelas. Beleza? Os ribossomos, DNA, aqui existem grãos de amido e lipídios, tá? Esses grãos de amido e lipídio vão variar do tipo de célula que eu estiver levando em consideração, beleza? Mas isso não vem ao caso agora, isso daí é para botânica. Função do cloroplasto: fotossíntese, tá? O processo que ele realiza é a fotossíntese. Qual é o objetivo da fotossíntese? Produção de compostos orgânicos. Ah, minha tia falou lá do ensino fundamental que é a produção de alimento.
Também, o alimento é um tipo de composto orgânico, tá? Mas é a produção de compostos orgânicos. Aqui eu tenho uma equação geral da fotossíntese, tá? Aqui gás carbônico, aqui água, produzindo glicose e oxigênio. Basicamente, nas equações simplificadas da fotossíntese e respiração, eu chamo de equações inversamente, são equações inversas, mas proporcionais, tá? Perdão, codependentes. Desculpa, tá, gente? O que eu estou querendo dizer? Quando eu falo de respiração celular, eu consumo glicose e oxigênio para produzir gás carbônico e água. Quando eu falo de fotossíntese, eu consumo gás carbônico e água para produzir glicose e oxigênio. Elas são inversas e são codependentes, beleza? Quando eu falo de uma planta, por exemplo, para que ela consiga fazer respiração celular, ela precisa do cloroplasto fazendo fotossíntese, tá? São reações inversas, mas são codependentes, tranquilo? E é encontrado em qual tipo de célula? Nas algas e em células vegetais, tá? Em algas e células vegetais eu consigo encontrar os cloroplastos. Beleza? Nicolas, só algas e células vegetais fazem fotossíntese? Não, existem bactérias que fazem, por exemplo, cianobactérias. Só que é diferente, porque a fotossíntese não é igual à fotossíntese de plantas e de algas, tá? Os doadores de hidrogênio, o produto final, o resíduo, é diferente, tá? E elas não têm cloroplastos. Aqui seria uma microscopia de um cloroplasto, seria como a gente veria realmente um cloroplasto de uma planta, tá? Ou de uma alga. E aqui é só para que a gente tenha uma noção de organização de onde encontra. Se eu pegar uma folha e fizer um corte, eu tenho o tecido da folha, que não está mostrando aqui, mas aí se eu desse um zoom no tecido dessa folha e desse um zoom numa célula, seria isso que você veria. A célula em corte, tenho aqui um cloroplasto. Dei o zoom no cloroplasto. Eu tenho aqui o cloroplasto em corte, tenho aqui um zoom no grano, tá? Aí eu tenho aqui o tilacoide. Dei um zoom na membrana do tilacoide. É isso que você enxerga na membrana do tilacoide. Essa região aqui em cima, que não está falando nada, isso é o que a gente chama de complexo antena do fotossistema. É onde eu tenho na membrana do tilacoide as clorofilas, tá? Que são os pigmentos fotossensíveis. E dando um zoom aqui nesse complexo antena do fotossistema, a gente encontra então um esquema de uma molécula de clorofila. Beleza? Então vamos lá. A fotossíntese é dividida em duas etapas. Beleza? Primeira etapa e segunda etapa. Uma primeira etapa da fotossíntese ela é chamada de etapa fotoquímica, fotodependente ou fase de claro. As reações que ocorrem nessa etapa são chamadas de reações de claro, tá? Ou reações dependentes de luz. Beleza? Essa primeira etapa ela ocorre, como eu já falei para vocês, nos tilacoides e como eu já falei para vocês, ela depende de luz para ocorrer. Tá? As reações que ocorrem nessa primeira fase, tá? Ou nessa primeira etapa, são denominadas fotólise da água ou reação de Hill. Então você tem uma molécula de água que é quebrada liberando 2 prótons de hidrogênio, meio de O2 e 2 elétrons. Fotofosforilação cíclica, fotofosforilação acíclica. Tá? Essas 3 reaçõezinhas ocorrem na primeira etapa da fotossíntese. Eu vou explicar elas um pouco mais à frente. Na segunda etapa da fotossíntese, que também é chamada de etapa química, enzimática ou fase escura, fase de escuro, tá? Ela ocorre no estroma e é dependente da primeira etapa. Nicolas, é chamada de fase escura porque ela só ocorre durante a noite, durante o escuro? Não, isso é um erro comum. Por isso que eu não gosto do termo fase escura da fotossíntese. Tá? Ela é chamada de fase escura porque ela não é diretamente dependente de luz. Ela é diretamente dependente da primeira etapa. Mas ela é indiretamente dependente de luz porque a primeira etapa é dependente de luz. Beleza? E nela ocorre que tipo de reação? Que a gente chama de ciclo de Calvin-Benson, tá? Que é o ciclo das pentoses. Cuidado para não confundir ciclo de Krebs, que é o que a gente viu na mitocôndria, na respiração celular, com o ciclo de Calvin, que é o que ocorre no estroma, no cloroplasto. Beleza? Então vamos lá. Na primeira fase eu tenho a produção de ATP, NADPH2 e O2, tá?
Uma reação que eu tenho é a fotólise da água, que nada mais é a quebra da molécula de água em presença de luz. Então eu tenho aqui duas moléculas de água, eu tenho a presença aqui da clorofila e da luz, que vai quebrar essas duas moléculas de água em 4 prótons de hidrogênio, mais 4 elétrons, mais uma molécula de oxigênio. Essa molécula de oxigênio vai para ser consumida pelo próprio metabolismo da planta, ou ela vai ser liberada para a atmosfera na forma de gás oxigênio. Tá? Esses 4 prótons de hidrogênio vão formar um gradiente de concentração. Tá? E esses 4 elétrons vão para a cadeia transportadora de elétrons. Nicolas, na fotossíntese também tem cadeia transportadora de elétrons, gradiente eletroquímico também. Bem similar ao que ocorre na respiração celular. Beleza? Então, esses 4 prótons de elétrons que formaram o gradiente eletroquímico, eles depois vão incorporar ou serão incorporados ao NADP+, formando NADPH2. Esse NADPH2, agora por sua vez, vai para a segunda fase da fotossíntese, ou segunda etapa da fotossíntese. Já na fosforilação, tanto na fosforilação cíclica como na cíclica, eu tenho a adição de fosfato em presença de luz. Ou seja, eu tenho uma fosforilação do ADP, formando ATP. Então, é para isso que eu preciso dos prótons de hidrogênio e dos elétrons, para a formação do gradiente eletroquímico, para que eu tenha uma diferença de potencial eletroquímico, para que eu tenha um potencial de trabalho, tá? Para fosforilar ADP em ATP. E para onde vai esse ATP? Também vai para a segunda etapa ou segunda fase da fotossíntese. Olha o esquema que eu tenho aqui um pouquinho simplificado. Um fotossistema, outro fotossistema. Recebe a energia luminosa, beleza? E vão ficar excitados. Esse complexo de antena é a região onde você encontra os pigmentos de clorofila, que vão ser excitados pelos fótons que vão chegar através do sol, da luz, enfim. Aqui nessa região eu tenho a quebra da molécula de água, tá? Então eu tenho a fotólise da água aqui, que ocorre no lúmen do tilacoide. Essa é a membrana do tilacoide, tá, gente? Aqui é a região do estroma, tá? Aí eu tenho o que? A fotólise da água, que vai liberar hidrogênio, vai liberar oxigênio, tá? Que vai sair na forma de gás oxigênio, e vai liberar elétrons, que vão para a cadeia transportadora de elétrons, que vão funcionar para que ocorra um bombeamento de prótons de hidrogênio do estroma para o lúmen do tilacoide. O que acontece? O lúmen do tilacoide fica extremamente concentrado. Então eu tenho uma diferença eletroquímica. Eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho um potencial de ação. Eu tenho esses prótons agora aqui que estão na região mais concentrada, querendo migrar dessa região para essa região do estroma menos concentrada. Quando eles passam pela ATP sintase aqui, o que ocorre? A fosforilação de um ADP em ATP. E os prótons de hidrogênio que estiverem aqui de bobeira no estroma e não forem bombeados novamente para o lúmen do tilacoide, vão incorporar o NADP, ou serão incorporados ao NADP. Então, esse NADP+, irá formar agora NADPH. Tanto o NADPH quanto o ATP irão para onde? Segunda fase da fotossíntese, segunda etapa da fotossíntese. Nicolas, e o oxigênio que ficou liberado aqui? Ele vai ficar ou para o próprio consumo metabólico daquela célula, daquele tecido, daquela planta, ou ele vai ser liberado para a atmosfera. Beleza? Partiu então segunda fase da fotossíntese, tá? Que é o finalzinho da fotossíntese para a gente. Nela ocorre a produção de compostos orgânicos. Principalmente, o exemplo que a gente tem é a glicose. Mas não é só glicose. Nós produzimos aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, lipídios. Tudo isso de que maneira? Por meio daquilo que a gente obtém na alimentação. Tá? A gente está se alimentando, a gente consegue matéria-prima para formar biomoléculas. As plantas não se alimentam dessa maneira. Elas têm que produzir o próprio alimento. Produzir essas biomoléculas. Elas vão produzir a partir da fotossíntese ou de moléculas derivadas da fotossíntese. Beleza, gente? Então, analisa aqui comigo. Eu tenho aqui um esquema simplificado, mostrando para a gente aqui o ciclo de Calvin, que ocorre no estroma. Tá? Esse ciclo de Calvin aqui, ele nada mais é do que a entrada de molécula de gás carbônico, que vai ser adicionada a uma pentose, por isso também chamado de ciclo das pentoses.
beleza? É chamado de ciclo de Calvin-Benson porque tanto o cara Calvin, que é alguma coisa Calvin, tanto quanto o cara Ben, que era alguma coisa Ben, são dois pesquisadores diferentes, descreveram e descobriram esse ciclo, tá? Então eu tenho aqui uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, vai receber uma molécula de gás carbônico, será incorporada a ele, e vai formar duas trioses. Nicolas, aqui ele está falando que são 6 e 6. Exatamente, é porque a cada ciclo que eu tenho, a cada volta do ciclo, eu tenho uma ribulose, uma de gás carbônico, formando duas trioses. Como aqui ele pegou 6 ribuloses, ele vai pegar 6 de gás carbônico e formar 12 trioses, tá? Isso daí porque no final de tudo ele vai formar uma glicose. Essas duas trioses chamadas de PGAL formam para gente uma glicose. A mesma coisa aqui, ó. 3 três átomos de carbono, que é um gliceraldeído 3-fosfato aqui, tá? Uma triose fosfato, vai se unir e vai formar aqui o que ele chamou de sucrose, né? Seria tipo uma glicose, uma frutose, enfim, uma hexose, uma molécula de açúcar de 6 carbonos. Beleza? Mas o que você tem que saber disso? Ó, o ATP formado na primeira etapa, na primeira fase, entra aqui e vai fosforilar esses ácidos fosfoglicéricos, que ele chamou de PGA, formando aqui o que eram trioses fosfatos em trioses 1,3 bifosfato. Beleza? Essas trioses, agora que são 1,3 bifosfato, vão receber os hidrogênios vindos do NADPH, lá da primeira etapa. E aí vai formar o ácido fosfoglicérico, ou PGAL. Beleza? Esse PGAL agora é um ácido fosfoglicérico, são as trioses bifosfato aí, 12 delas, e vão ser liberadas duas trioses fosfato aqui, ó. E 10 trioses fosfatos vão continuar para cá. Quando essas duas são liberadas para cá, essas duas irão formar o que a gente chama de composto orgânico, seja um açúcar, seja uma proteína, o que for, tá? E essas 10 que ficaram aqui, ó, vão ser regeneradas nessas pentoses. Eu tenho 10 trioses, totalizando 30 átomos de carbono. Aqui eu tenho 6 pentoses, totalizando 30 átomos de carbono. O que acontece aqui? Essas 10 trioses vão consumir 6 ATPs para que sejam regenerados 6 pentoses a partir de 10 trioses. Beleza? Esse outro esquema aqui é um pouco mais detalhado que esse, tá? Ele mostra pra gente aqui, ó, a ribulose gula-5-bifosfato, que é essa pentose, a entrada do gás carbônico aqui, tá? Que vai ser incorporado essa ribulose gula-5-bifosfato, formando pra gente uma molécula com 6 carbonos que é instável e se parte logo em duas moléculas de 3 carbonos, que vai ser esse, ele chamou de 3-fosfoglicerato, tá? Ou 3PG, tá? Que seria 3GP pra gente, tá? 3, na verdade 3PG mesmo, 3-fosfoglicerato, tá? Entrada de ATP aqui. Nicolas, mas aqui ele entrou com 6 ATPs e aqui ele entrou com 12. Repara no número. Aqui ele está falando de 3 moléculas de ribulose, 3 moléculas de gás carbônico, formando 6 trioses. Então ele vai entrar com 6 ATPs. Aqui ele está falando de 6 moléculas de ribulose, 6 moléculas de ATP, formando 12 trioses. Então ele vai entrar com 12 ATPs. Beleza? Sempre tem que ficar ligado no número de moléculas. Beleza? Aí ele vai ter essa fosforilação aqui dessas trioses e vai formar essas trioses bifosfato, que ele chamou de 1,3 bifosfoglicerato, tá? Também é chamado de 1,3, não, também é chamado de gliceraldeído 1,3 bifosfato, tá? Gliceraldeído 1,3 bifosfato. É isso aí também, tá? E aqui você vai ter a entrada de NADPH. Tá? Vai entrar com hidrogênio aqui e vai ser na forma de NADP. Nicolas, esse ADP e esse NADP+, eles vão para onde agora? Eles voltam para a primeira etapa, a primeira fase. Tá? Formou aqui o gliceraldeído 3-fosfato, vai ter a saída de uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato e dessas 6 que tinham aqui, permanecem-se 5. Então eu tenho 5 trioses, 3 vezes 5, 15. Um total de 15 moléculas, perdão, de 15 átomos de carbono. Aqui eu tenho 5
perdão, 3 moléculas de 5 carbonos. 3 vezes 5, 15. Tá? Então, tanto aqui eu tenho 15 átomos de carbono, como aqui eu também tenho 15 átomos de carbono. O que vai acontecer aqui? Regeneração da ribulose, a partir desses gliceraldeídos 3-fosfato, consumindo 3 ATPs. Beleza? Nesse contexto, eu tenho 3 etapas, ou 3 momentos, ou 3 reações do meu ciclo de Calvin. Primeiro, fixação do carbono. Segundo, produção do composto orgânico ou oxidação, tá? E aqui eu tenho a regeneração da ribulose. Olha lá, primeiro estágio, fixação do gás carbônico. Segundo estágio, ele chamou de chemical refushing, não sei o que é isso. E aqui ele chamou de reforma em ribulose glutamato 3 bifosfato, ou seja, regeneração da ribulose. Beleza? Qual que é o saldo? O saldo é, para a produção de uma molécula de glicose, que tem 6 carbonos, eu tenho que entrar com 6 moléculas de gás carbônico, 18 ATPs e 12 NADPH. Beleza? De novo, para uma molécula, para produzir uma molécula de glicose que tem 6 carbonos, eu tenho que entrar com 6 moléculas de gás carbônico, 18 moléculas de ATP e 12 moléculas de NADPH. Beleza? E aqui eu tenho o resumo de todo o processo de fotossíntese, que é basicamente isso que vocês têm que saber. Ó. Nas fases, na primeira etapa, que ocorrem as reações luminosas ou dependentes de luz, eu tenho energia luminosa chegando lá nos tilacoides, entrada de água, produção de oxigênio. O oxigênio é liberado. Aí eu produzo também ATP e NADPH, que vão para o ciclo de Calvin. Lá no ciclo de Calvin eu tenho a entrada de gás carbônico e eu tenho a produção de carboidrato. Não só carboidrato, açúcar, composto orgânico. Tá? Por cada volta que o ciclo de Calvin dá, é formado um CH2O. Se ele dá 6 voltas, eu tenho 6 vezes CH2O. Beleza? Então eu tenho C6H12O6, que seria uma hexose, uma glicose, por exemplo. E aí vai ser quebrado, vai ser utilizado, na verdade, ATP e NADPH, e vai ser liberado NADP+, e ATP mais fosfato inorgânico, que estes retornarão para a primeira etapa, lá para as reações luminosas, para serem produzidos novamente ATP e NADPH. Beleza? E eu tenho esse esqueminha que é a mesma coisa também. Reações de claro, reações de escuro, entrada de luz, a entrada de água nessa primeira etapa, produção de oxigênio. Produção também de ATP e NADPH2, que vão para essas reações de escuro, tá? E serão consumidas ali, junto com a entrada do gás carbônico, produzindo um composto orgânico, que geralmente é a glicose. Aí sendo liberado aí a ATP mais fosfato inorgânico e NADP+, que vão voltar para as reações de claro. Nicolas, novamente NADPH2. É NADPH ou NADPH2? É a mesma ideia que eu falei para vocês. Tá? Aquele caminhão com a metade da caçamba cheia de areia e um caminhão com a caçamba cheia de areia até em cima. Beleza? Um NADPH seria caminhão com a caçamba de areia pela metade. Um NADPH2 seria um caminhão com a caçamba cheia até o topo. Beleza? Se eu vou encher a caçamba até o topo, eu uso a metade do número de caminhões. Se eu vou encher a caçamba pela metade, eu uso o dobro do número de caminhões. Tranquilo, galera? Então vou encerrar por aí, já ficou longo demais essa aula, mas eu precisava fechar ela num bloco só. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo e um grande abraço e bons estudos.